Vamos lá, vamos iniciar com a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. O assunto de hoje é um tanto estranho. Nós vamos falar sobre quem? Diabo. Por que é importante? Claro que é importante você conhecer, ter conhecimento do seu inimigo. Como você vai lutar? Por que eu trouxe esse assunto? Gente, a igreja evangélica, ela é dividida de uma maneira sadia, vamos dizer. Doutrinas diferentes, teologias diferentes. Cada pastor, cada igreja, ele é formado por uma escola teológica que acaba seguindo uma linha diferente da outra. O que isso significa? Que, por exemplo, eu já fui na presbiteriana. Lá, eles creem de uma maneira diferente da nossa. Então, eu não poderia estar lá hoje pregando da maneira que eu prego. Entre outras e outras denominações. Algumas denominações nós cremos até um certo ponto, mas isso é super comum. Na nossa igreja, nós cremos que o cristão vai passar pela tribulação. Nós somos conhecidos por pós-tribulacionistas. Mas se tiver irmão aqui que crê que é antes, não vai dar briga, não tem necessidade. Mas se a pessoa se acha no direito, eu quero ir embora dessa igreja, eu quero ir para uma igreja que crê que é antes. Normalmente as pessoas aprendem a conviver com algumas diferenças. E por que existem essas diferenças? Pastor, cada um interpreta de um jeito. Vou dar a minha opinião. A Bíblia, muitas vezes ela é clara, outras vezes ela dá uma pausa assim e Deus fica calado. Então, se Deus não quer falar, por que eu vou falar no lugar de Deus e dizer, bom, Deus não falou, mas vai ser assim, assim, assim? Isso é o que acontece. Por quê? Se a Bíblia não tem resposta, eu não vou dar resposta a vocês. Mas um professor, um teólogo, lá numa faculdade, ele se vê obrigado a dar resposta para o aluno. Você pagou para o teu filho estudar lá, ele volta para cá, pastor, pai, o professor falou que não tem a resposta para isso. Você vai ligar lá e falar, que história é essa? Estou pagando aí, meu filho quer a resposta. E aí? Então, opinião minha, eu vejo muito disso na teologia. Pessoas estão comprometidas em dar resposta, custe o que custar. Certos assuntos Deus não esclareceu, porque Ele não queria que você soubesse. Então você tem que ser honesto e falar, olha, a Bíblia não dá detalhes. Estou chamando alguns teólogos desonestos? Se ele ensina uma coisa que não está na Bíblia, que culpa tenho eu? Muitos vão ouvir isso e vão dizer assim, não, a Bíblia tem resposta para tudo sim. Aí ele vai lá e dá as respostas, mas não é resposta, a gente sabe. Quem estudou sabe que não tem resposta para tudo. Qualquer teólogo sabe disso. Tá? Seitas são as campeãs em dar resposta para tudo. Escolhe uma seita, ele tem resposta para tudo. Até para aquilo que nem existe de pergunta, ele tem a resposta. Se você inventar uma pergunta na hora, ele já tem a resposta. Seita é assim. Por quê? Se eu não respondo algo para vocês, vocês vão buscar lá fora a resposta. E eu, particularmente, acho positivo. Hoje eu vou pregar se o diabo está ou não preso. Vocês ficarem com dúvida, vocês vão procurar lá fora informações. E isso é ótimo. Agora, vocês têm que ser inteligentes e buscar informações verdadeiras e conferir. Agora, se vocês forem buscar, é sinal que vocês gostam de conferir. Então, eu não tenho medo. O problema é quando a pessoa busca uma informação, ou a informação vem do nada, e aí ele abraça aquela informação e fica com ela. Mas, normalmente, a pessoa que é curiosa, ela busca, e ela não é boba, ela é esperta, ela é inteligente. Ela ouve, ela lê, ela confere. Então, façam isso, gente. Não é errado buscar informações em outras igrejas, até em seitas. É até bom, porque aí você vai ver o quanto eles estão falando a verdade ou mentindo. Então, assim, ao meu ver, o diabo está solto ou está preso? Eu vou falar no final, tá? Não vou dar minha opinião. Primeiro vamos ler Bíblia e quero saber a opinião de vocês. Mas
mas eu só vou dar minha opinião no final, para não ficar aqui, né, girando aí, para que não fique tendenciosa a opinião de vocês, né? Quero que vocês sejam honestos. E já pergunto, o que vocês acham? A Bíblia diz que Satanás será preso por um tempo, lá em Apocalipse, durante o milênio. Esse milênio é 1000 anos mesmo? Alguns dizem que o milênio não é 1000 anos, isso é simbólico. Então, se o diabo vai ficar preso durante o milênio, então, se o milênio dura um dia, é um dia. Vamos fazer uma pregação sobre o milênio também, um culto próximo aí, nos próximos cultos. Mas vamos partir do princípio que a Bíblia diz que Satanás será preso por um tempo e depois será solto por pouco tempo. Será preso por um tempo e depois solto por um pouco tempo para atormentar novamente as nações. Então significa o quê? Que em um momento ele estará solto, no outro momento preso e depois voltará a ser solto para atormentar. Então significa que antes de ser preso ele está atormentando as pessoas. Aí ele vai ser guardado para parar de atormentar e depois voltar a atormentar, certo? Entenderam, né? Apesar que tem igrejas que conseguem distorcer até isso. Como assim, pastor? Eles distorcem da seguinte maneira: Satanás está preso, muitos dizem, parcialmente. Como assim? Ele preso, perturbando em parte, limitado as pessoas. Há quem creia que ele já está preso e não pode atormentar. Há quem creia que ele está solto atormentando. E há quem creia que ele está preso parcialmente ou limitado. Já vou dar minha opinião. Eu não vou falar se eu sou a favor que está solto já, que ele está solto atormentando ou preso. Mas eu vou deixar bem claro. Nunca acreditei que ele estava parcialmente preso. Por quê? Eu acho que há uma confusão aí, acho que esses pregadores, teólogos, eles estão sendo influenciados pela nação, talvez pelo país deles. Por quê? Vocês conhecem algum país onde prende-se um miliciano, onde prende um líder de uma facção, alguma coisa, e aí na prisão ele continua comandando alguma coisa lá fora, ilícita ou criminosa? Vocês já ouviram falar nisso? Já, né? Não precisa nem falar o nome do país, né? Eu acho que vários países têm grandes criminosos presos e comandando de dentro da prisão, não é assim? Mas aí, ele faz o que quer? Não, nem tanto, ele está limitado, né? Ele está preso, mas ele está limitado. Algumas coisas ele consegue comandar de lá, outras não, porque ele não está lá fora. Então pegaram essa doutrina aí, eu poderia até citar nomes aqui, eu não quero complicar as coisas, para também não ser barrado o vídeo. Então nós sabemos que tem líderes hoje presos num país corrupto. O país tem que ser corrupto, não tem? O governo desse país tem que ser corrupto para deixar um comandante de crimes preso e controlando. É sinal que o governo é corrupto, não é? Você prenderia alguém, saberia que ele está comandando o crime e deixaria? Você não, você ia impedir. Agora, se você permite, é porque você é corrupto. Então pegaram essa doutrina, essa ideia que isso acontece e levaram para dentro da Bíblia. Satanás está preso, porém ele não está limitado, ele continua atormentando as pessoas assim com limitações, mas está preso. Ou seja, no meu ponto de vista, estão dizendo que Deus prendeu ele, ou Deus é corrupto que deixa ele atormentar as pessoas, ou Deus é bobo, aonde Satanás, mesmo preso, consegue enganar Deus e atormentar as pessoas. Por quê? Imagine Deus, ele vai prender Satanás, depois vai soltar para ele atormentar de novo as pessoas. Por que ele foi preso? Para ele parar de atormentar. E por que Deus soltou? Para ele atormentar por mais um período. Então Deus sabe o que é prender, é impedir que ele atormente. Então, se ele continua atormentando, ou ele está passando Deus para trás, ou Deus é corrupto, que prendeu, mas não prendeu, mas deixa ele continuar fazendo mal. Então, que sentido faz? Então, ao meu ver, essa teologia é muito, acho que a palavra certa é horrorosa, né? Não faz sentido. Se prendeu, está preso. Bom, já te adiantei, eu não acredito nisso.
Então, nos resta o que? Acreditar que Satanás já está preso, né, hoje, e não está tentando atormentando as pessoas, ou ele está solto. Alguém quer dizer? Alguém tem alguma opinião formada? Dete? E? Para mim ele está preso, só que a ideia dele, o que ele fez aqui na Terra de ser preso, continua aqui. Só vai ser Entendi. Mas você crê nisso baseado em algumas passagens bíblicas ou você acha? Tá. Então, assim, ele acha assim, mas eu tenho passagem. Alguém tem alguma opinião baseada na palavra, alguma coisa? Eu vou dizer o que eu acho. Eu sempre, quando eu não sabia nada de Bíblia, eu sempre tive certeza que ele estava solto, que existia, sempre. Né? A gente vê seitas ou manifestações religiosas maldosas que usam, ensinam e agem, né? A gente ouve histórias. Então, eu cresci sabendo que ele estava atormentando as pessoas e sempre existiu. E depois passei a estudar, a ter conhecimento da palavra, e pelo conhecimento que eu tive, eu li, e aí eu aprendi a verdade. E a verdade é que eu vou falar no final o que eu penso. Tá bom? Vamos ler então? Nós ficamos de ler em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5. Caiu o papelzinho aqui. A gente gosta tanto desse dia aqui, ele fica derrubando o tempo inteiro no papel. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, né? Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Aqui Paulo está enviando a carta, escrevendo: olha, eu gostaria de estar com vocês, mas não pude ir, então mandei fulano até vocês para que conferisse, visse se está tudo bem com a fé de vocês, com medo de que o tentador fosse lá desviar a mente dos irmãos, de alguma maneira. Aqui ele está falando do tentador. Quem é o tentador? Vamos para o segundo. 1 Coríntios, lá no capítulo 7. Vamos para mais uma passagem. Volta aí 5, 6 livros. Só voltar um pouco a Bíblia aí. 1 Coríntios, no capítulo 7. No verso 5. No verso 4, aqui está falando de casais, tá? Homem e mulher casado, que tem sua intimidade, que quando eles forem jejuar, quiserem ficar sem intimidade, para que eles tomem cuidado com isso e tal. Aí no 5, nós vamos continuar por ali. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, casais querem orar, jejuar, ficar em santidade ali, não que a intimidade seja falta que a intimidade do casal seja pecado, mas prazeres da carne, coisas boas. Vamos sair do culto aqui, vamos para uma churrascaria, depois vamos tomar um sorvete. Isso é prazer da carne, é muito bom. Aí estamos com dificuldade, vamos para casa em jejum, vamos entrar em oração. Não é errado ir comer, tomar um sorvete, mas em alguns momentos a gente precisa. E aqui está dizendo, os casais, quando forem ficar se afastados, faça por um período de tempo. Por quê? Para que não venha tentações, o diabo não venha, trazer perturbação. Vamos a mais uma passagem agora. Vamos lá em 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Avança mais um pouco aí, lá no finalzinho quase. Em 1 Pedro, no capítulo 5. Capítulo 5, verso 8.
Quanto vocês acham aí? Perceberam já que está nessas passagens, você vê que existe a presença. Está tendo uma instrução para a igreja vigiar. O homem é mau o suficiente para roubar, matar e destruir? É. O homem é ruim o suficiente sem precisar do diabo para roubar, matar e destruir? É. Todo homem que rouba, mata e destrói está encapetado, está induzido pelo diabo? Olha, eu acho que a própria Bíblia, depois seria um outro tema, a própria Bíblia diz que nós somos complicadinhos, tá? Então, é possível o homem cometer todo esse mal sozinho? É, não tenha dúvida. É. Mas aqui nós estamos vendo as instruções dos líderes para tomar cuidado com o tentador, com Satanás, com o diabo. Então vamos para essa passagem. Tá? 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8. Olha só a instrução de Pedro aqui. Ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então, ao redor seriam os anjos do Senhor e ao derredor o diabo. Ele está esperando uma oportunidade, com vontade de destruir você. E a oportunidade, muitas vezes o diabo ele está ali, ele não toca em você, não faz nada, mas você dá a oportunidade. Você fala o que não deve, faz o que não deve, vai onde não deve, comete aquilo que não deve. Você está facilitando a vida dele, para que ele venha, né, e te coloque mais fria. Aqui, pastor, mas é que ele quer nos destruir. Então, se você for ao pé da letra, tá, quer destruir. Então, o que ele está pedindo? Vigia, tome cuidado. Por quê? Se você tem que vigiar e tomar cuidado, significa que se você não vigiar e não tomar cuidado, você vai se dar mal. Porque ele está de olho em você. Ele está de olho em você. Vamos para mais uma passagem. Tiago, capítulo 4. Capítulo 4 de Tiago, no verso 7. Tá um pouquinho aí, tá, gente? Volta aí um livro aí, volta só algumas páginas. Tiago, capítulo 4, no verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quem conhece essa passagem? Ela é bem conhecida, né? O que ele quer dizer? Se submeta a Deus, ore, jejue, faça o que é certo, faça aquilo que agrada a Deus, se aproxime de Deus e o diabo vai se afastar. Agora eu pergunto a vocês, diante de, tem mais passagens, diante destas passagens, o que você diria? O diabo ele está preso ou ele está solto? Ah, pastor, aí não vale, né? Você lê essas coisas aí, agora se eu falar que ele está preso, você vai falar assim, não dá para falar que ele está preso aqui. Acho que ele está solto dependendo do que como se vive. Né? Digamos, depende do que está acontecendo, ele está solto. Eu acho que ele está limitado um pouco. Essa limitação que o Fábio falou é interessante. Ele não deu detalhes, mas eu até imagino conhecendo o Fábio. Ele está limitado porque o poder de Deus não deixa que ele nos destrua. Porque senão ele matava todo mundo agora. Primeira coisa, ele ia calar minha boca. Tacava um câncer na minha boca aqui, pronto, pastor, câncer na boca, esse já não fala mais nada, né? Então, na verdade, eu não diria que ele está limitado, mas a gente pode, para explicar melhor, a gente poderia dizer assim, que ele está debaixo do poder de Deus. Ele está embaixo a própria Bíblia diz que ele está embaixo dos pés de Jesus. Por quê? Deus é soberano. Sabe aquela passagem bíblica que inventaram?
que nenhuma folha cai sem que Deus permita, que ela nunca esteve na Bíblia, foi uma invenção. Isso é uma invenção, não existe essa passagem. Mas, realmente, talvez alguém escreveu isso num livro, algum escritor lá no passado escreveu isso, querendo dizer assim, ó, tudo que acontece, Deus está de olho. Tudo. E se alguém te feriu, Deus está vendo. E Deus permitiu. Lembra que eu assisti uma reportagem de um bandido? Por que você roubou? Ele falou, se Deus permitiu eu roubar ele é porque é coisa errada, coisa boa ele não anda fazendo nada, tá fazendo coisa errada, Deus deixou eu roubar ele. Hã? Entenda assim, como a Bíblia funciona. Deus trata cada um aqui de uma maneira, conforme a sabedoria dele, a onisciência, o conhecimento dele, ele trata cada um de nós. E o diabo pode sim ser usado em alguns momentos. Nossa, mas Deus usa o diabo? Deus permite. Poderíamos até falar da história de Jó, né? Deus permite, Deus pode permitir que você sofra algumas perseguições, doenças. Deus vai permitir. Você não é filho mimado, Ele vai permitir. Porém, o diabo vai até onde Deus deixar. Como o Fábio falou, limitado. Ele falou assim, vai lá, toca em Jó, na saúde dele, pode tocar nos filhos e tal, mas não tire a vida dele. Limitou ele. Aí o diabo, tá bom, eu vou lá. Ele foi limitado pelo poder de Deus. Então, ele pode agir na minha vida? Bom, a Bíblia diz que você, nós cristãos, somos propriedade exclusiva de Deus. Casa de Deus. Casa do Espírito Santo. Então, se eu sou propriedade exclusiva de Deus, o diabo tocar em mim, ele vai ter que passar por cima de Deus, ser maior que Deus. E ele não é. Então, se ele tocou em mim, é porque Deus permitiu para que eu fosse tratado por algum outro motivo. Então, fica muito simples. Então, a questão toda é assim, ele está preso ou está solto? Se ele estiver preso, o preso para aquelas pessoas daquela teologia que eu falei, preso para eles é assim, ele faz o que dá para fazer, o que não pode, ele, quando um versículo fala que ele agiu, ele está solto, então fica uma coisa muito, assim, eu acho complicado essa teologia, sabe? Quando diz prisioneiro, preso por Deus, você acha que Deus vai prender e não vai perceber? Então, para mim, assim, ele não está preso. Essa prisão que a Bíblia fala é para que ele não atormente as nações. Não é essa limitação que nós estamos falando, que ele está limitado. Essa prisão, Deus, eu vou prender ele para que ele não atormente vocês. E depois eu vou soltar por mais um tempo. Então Deus está deixando claro, ele está atormentando. Vou prendê-lo por 1000 anos e depois eu solto para ele atormentar. É o que está na Bíblia. Se eu disser que nesse período ele está atormentando limitado, eu já estou inventando. Aí parte da minha boca, não é Bíblia. Então é uma teologia que inventaram e criaram e fica essa, né? E agora? Então eu procuro me limitar ao que está na Bíblia. Então não vou inventar, porque é óbvio que ele está atormentando. Tem muitas instruções, né? Vou ajudar um pouco a essa teologia de que ele está preso já. Mas eles dizem assim, que ele foi preso quando Jesus ressuscitou, né? Aí eles pegam aquela passagem que Jesus desceu ao inferno, voltou, né? Enfim, eles pegam toda aquela passagem, não vai dar tempo hoje, eu tenho que encerrar, e falam que a partir da morte e ressurreição de Cristo, Satanás foi preso. Para mim crer nisso, eu teria que desacreditar nas cartas de Paulo e nos evangelhos, que diz que o diabo é o tentador, está ao nosso derredor, que se você der uma vacilada, ele vai sim. Então, fica difícil, né? Vamos ler aqui, para a gente entender mais uma parte, bem conhecida de todos, que é Mateus, lá no começo do Novo Testamento ali, Mateus capítulo 4. Na verdade, a gente nem precisaria ler essa passagem, tá? Se não quiser, nem precisa ler. Você conhece muito bem essa passagem, Mateus capítulo 4. 4:3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Ele, porém, respondendo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Não me parece que ele está preso aqui. Mas eles vão dizer para você, ah não, é que ele foi preso depois disso daí. Onde está escrito isso? A Bíblia diz que Satanás vai ser preso, lá em Apocalipse, por um anjo, mas não é depois disso daqui. Então, como eu vou ensinar a vocês uma teologia que não está na Bíblia? Eu ensino o que está na Bíblia. Que passar disso é difícil. Então o diabo tentou limitar. Você acha que o diabo aqui não queria destruir Jesus? O pai deixou, vai lá, quer tentar meu filho? Pode tentar, vai lá, tenta sorte lá, como diz, né? Os meninos vai lá. Transforma a pedra em pão. Ele queria quebrar o jejum de Jesus. Não deu certo, né? Depois ele pede adoração, não deu certo. Oferece as coisas para Jesus, também não deu certo. Então o pai permitiu ele tentar Jesus. Agora você acha que o pai também não vai permitir que ele tente você? Quem lembra daquela passagem que fala assim, ninguém é tentado, agora não me recordo ninguém é tentado mais do que possa suportar? E agora? Como é que fica? Então, Deus nos dá essa garantia, como disse o Fábio, está limitado, ele está limitado, ele só pode te tentar até onde você possa suportar. Então, tem limitação? Tem, mas não quer dizer que ele está numa prisão. Aquela prisão é um momento único. E quando nós lemos no próximo culto, talvez no próximo agora, vocês vão ver que existe um período, 1000 anos preso, 1000 anos reinado de Cristo, estaremos reinando com Cristo no reino, ele vai ser preso e nós estaremos no milênio com Cristo, reinando com Cristo. Depois disso ele vai ser solto por um período, mas nós estaremos na glória. Mas isso fica para uma próxima oportunidade, tá? É outro tema, milênio, muito confuso, muito complexo, que não tem todas as respostas que vocês querem. Não terá. E as respostas que não virão, eu não vou inventar. E vou dizer para vocês as respostas que vêm de algumas linhas teológicas que eu não concordo. Mas eu vou passar para vocês. Agora, a minha opinião é essa. Bom, minha opinião vocês já sabem, né? O diabo está solto e é para você vigiar, tomar muito cuidado, tá? Tome cuidado, porque ele está solto como um leão, e o leão não é brincadeira. Se você bobear, já era. Ele tira a tua paz, tira a tua saúde, né? Tira o teu dinheiro. Ele pode te tentar colocar pessoas próximas de você, para fazer você roubar no teu trabalho, cometer coisas erradas lá, e aí você perde o seu emprego. Ele não tocou em você, ele às vezes coloca uma pessoa. Qual foi a estratégia que Balaão usou? Quando o rei fala para ele assim, quero que você vá lá e amaldiçoa aquele povo de Deus. Aí Balaão, que jeito, como é que eu vou amaldiçoar o povo de Deus? O povo é de Deus, você não entendeu? Povo de Deus, qual parte você não entendeu? Daí ele, e como é que faz então? Bom, existe um jeito. Como? Pegue as mulheres que se prostituem de um povo que é proibido, para que eles não poderiam se misturar com aqueles povos pagãos. Leva as mulheres, elas são belas, leva para lá e eles vão se envolver com elas, vão se prostituir, vão desagradar a Deus e Deus pesará a mão sobre eles. Aí eu rei, obrigado pela dica. Ele foi lá e agiu. Então com você é a mesma coisa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele não pode tocar. E agora? Pode fazer o que quiser, não pode tocar. E aí o que você vai fazer? Ele pode tentar você. De que maneira? Enviando mulheres, oportunidades de roubo, coisas erradas. Aí você escolhe. Uma mão está a benção, a outra a maldição. Você vai fazer a tua escolha. Depois o ruim é o diabo, né? E ele é ruim mesmo, mas se nós somos tentados até o quanto a gente suporta, então a escolha é nossa.
É porque Deus dá o livre-arbítrio, né? Eu ia fazer a mesma coisa. Somos livres, né? Livres para acertar, livres para errar, né? Curiosos, somos curiosos, né? Ó, é um fogo, isso queima. Eu quero pôr a mão e ver se queima. Na Bíblia tem isso? Dizendo que a gente tem livre-arbítrio? Tem. Depois eu passo. Então é isso, livre escolha, né? A própria Bíblia inteira ela ensina isso, né? Vai ficar para um outro tema, deixa eu ver nosso horário. Tem 1 minuto. Essa questão de livre-arbítrio, né? Livre escolha. Às vezes a pessoa vem aqui à frente aceitar Jesus. Você acha que porque ela veio aqui e falou, eu aceito Jesus como Salvador, ela está salva? Quando a gente evangelizava ali na madrugada, levando sopa para moradores de rua, eu vi uma igreja, não vou falar placa de igreja que era, não convém, mas uma igreja conhecida. No cartãozinho deles tinha a oração atrás. Eu creio que Jesus é meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Pilim, pim, pim. Se você ler, você está salvo. Você acha que se ele ler uma frase dessa, está salvo? Não está. É ilusão. É ilusão. Em vez de você pôr essa frase assim, empurrando o goela abaixo da pessoa, coloca um versículo da Bíblia. Poxa, para estar criticando, não vou nem falar que a igreja quer, não tem necessidade, né? Essa pessoa errou por não conhecer, não foi por maldade, mas errou, não deveria, é uma igreja, né? Então hoje em dia é muito comum. O que mais me espantou, uma vez uma senhora evangelizava ela, era num comércio que eu visitava, eu vendia para ela, e um dia ela falou assim, que a amiga dela foi num velório e aceitou Jesus. E eu estava evangelizando ela, gostaria que ela se convertesse, mas assim, toda semana eu passava lá e conversava muito com ela. Toda semana ela, fui lá na minha amiga. Foi. Ela foi lá ver como é que ela tá depois de uma semana com Jesus. Não era fácil, né? Aquela lá era osso duro. Aí ela chegou na amiga dela. E aí, como é que tá agora que você aceitou Jesus? Daí a amiga dela, o quê? Mas você aceitou Jesus? Como é que tá a sua vida? Do que você está falando? Falei, mas você não estava no velório com a gente? O pastor chamou lá na frente e não aceitou Jesus? Ela, é verdade, eu fui lá na frente, né? Eu falei, não é possível que a mulher aceitou Jesus, foi lá na frente, nem lembra. Mas o pilim pim pim, né? Fui salva, ela falou, ela declarou com a própria boca em público. Vocês acham que é assim que é salvo? Vim aqui na frente declarar em público? Vou fazer um redondinho assim, escrever assim, ó. Esse pedaço é santo. Se você pisar aqui e falar essas palavrinhas, vou deixar até um quadradinho santo aqui. Não existe, gente. É no coração. Quando eu fui aceitar Jesus, eu criei lá na frente e eu tinha vergonha. Muito tímido. E aí eu não fui, eu ficava tremendo, hoje eu vou, aí não fui, aí fui pra casa. Aí outra semana, essa semana eu vou conseguir. Aí chegava no culto, eu tremia, não fui. Eu fiquei acho que anos tremendo. Eu não conseguia ir, gente, eu tinha vergonha. Se eu tivesse morrido, vocês acham que eu ia para onde? Para o inferno? Para o céu? Eu ia ser condenado? Deus ia te condenar, pastor, porque você não falou publicamente, então você é um condenado. Eu acho que não. Porque eu não sou salvo pelo que eu sou, pelo que eu faço. Eu sou salvo por Jesus Cristo. E Ele só salva quem crê nele. E dentro de mim, eu criei muito. Tinha toda a minha fé, eu cria nele. Eu só não tinha coragem de falar publicamente. Por quê? Porque eu era tímido. Ponto. E eu levei mais de ano para resolver esse caos. Aí fui. Belo dia eu fui, tremendo, hoje eu consigo. E aí o pastor vinha, eu tremendo, aí tinha que falar, falei, ainda bem que foi mais pessoas junto, aí eu não tive que falar sozinho, aquilo foi um alívio. Aí falei, aí fui para casa, mas aí eu fui com peso na consciência. Mas eu falei junto, será que conta? Será que vale? E fiquei me cobrando. Aí um belo dia, acho que o Fábio, eu nem lembro, foi com o Fábio Gomes, né? Porque ele era pastor, tinha igreja em Londrina, nessa igreja, acho que ela está em outro endereço agora. Aí eu fui lá na frente, mas eu já tinha aceitado, mas aquele dia eu fui hoje pessoalmente, eu vou falar para a igreja. Aí eu fui lá na frente, aí eu falei, aí eu, agora eu estou livre, agora eu posso morrer. Por quê? Às vezes colocam isso na tua mente,
sabe? Aí aquilo fica te sufocando, gente. Não pode ser assim. Então eu não preciso lá na frente, pastor? Não é que você não precisa. Eu acho que você deve sim superar a sua timidez. Eu acho que, nossa, para mim foi muito bom superar, porque eu voltei para casa assim, nossa, hoje eu fui na frente da igreja, consegui vencer isso, né? Nossa, nunca que eu ia imaginar que eu ia ser um pregador do evangelho. Hoje eu prego a palavra, mas nunca que eu ia. Se você falasse um dia você vai pregar o evangelho, eu falava, ó, comigo não cola essa. Então, foi uma vitória e muito agradável. Nossa, como foi bom passar aquele medo, tremer, ir lá e superar aquilo. Isso é uma experiência com Deus. Significa o quê? Que eu queria muito fazer aquilo e tinha muita vergonha. Então aquilo era real para mim. Eu acreditava em Cristo. Aquilo me incomodava, então era real. Eu tinha uma fé verdadeira. Não ia por ir lá. Eu queria ir na frente porque eu tinha uma fé verdadeira. Então, se vocês conhecem alguém que passa por isso ou já passou, fiquem tranquilos, tá? Por quê? O que importa é o que está aqui no teu coração. Você tem que ir para casa e falar, ó, Deus está me incomodando, paro com isso, paro com aquilo, melhor aqui. E segue a tua vida com Cristo, mudando a cada dia, né? Gente, eu vou encerrar, tá bom? Na minha opinião, o diabo está solto, tentando as nações, tentando puxar o tapete mesmo, e tudo que ele faz é porque Deus permite, porque nós merecemos ser tentados, porque nós acabamos caindo, como disse, né, Beth e o Fábio falaram, somos livres, né, para fazer nossas escolhas, mas Deus é muito bom, e Ele só permite que a gente seja tentado para que a gente veja o quão valioso Deus é e o quanto Ele nos ama. E Ele mostra, mesmo que vocês falhem, que vocês errem, que vocês caiam em tentação, né? Ainda assim eu amo vocês e salvo vocês. Lembra Pedro? Negou Jesus 3 vezes? Aí Jesus volta, aparece para Pedro, depois de ter havido ressuscitado ao 3º dia. Ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele fala 3 vezes, e das 3 vezes fala, eu te amo, Senhor, na frente dos irmãos, na frente da congregação. Então ele negou a Cristo lá no meio do povo perdido e depois falou 3 vezes, sim, Senhor, eu te amo. Ele apacenta minhas ovelhas. Então se você me ama, faz a minha obra. É só isso, tá bom? Vamos encerrar por aqui? Deus abençoe e até a próxima palavra.